Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida de maneira poderosa e maravilhosa. Romanos capítulo 15 diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. De qual grupo você faz parte, dos fortes ou dos fracos? Paulo diz que ele fazia parte do grupo daqueles que eram fortes. E ele fala para esse grupo de pessoas fortes que devem suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Aí ele completa: portanto, cada um de nós agrade o seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Mas o que quer dizer ser forte na mensagem que Paulo deixou para a igreja que estava em Roma, aqui no capítulo 15 de Romanos? Paulo estava falando com crentes que eram maduros espiritualmente, maduros em entendimento, e estava ordenando esses crentes maduros a não terem contendas de palavras com os crentes também da Igreja de Cristo, que, na visão de Paulo, eram fracos, que imaginavam que podia-se comer algumas coisas e outras não, participar de algumas coisas e outras não, ter costume de algumas coisas e de outras não. E esses fracos não apenas tinham tais hábitos, mas também condenavam os outros que não seguiam a sua mesma linha de raciocínio naquilo que não interferiria na salvação da alma dos que eram contradizentes. Paulo chama a atenção que, se comer carne enfraquece o seu irmão na fé, é melhor que você não coma carne. Paulo deixa muito claro que existem questões desta vida que são meramente hábitos, que algumas pessoas consideram como doutrinas. Hábitos do dia a dia, hábitos que se aplicam em costumes de regiões, de países, de culturas, mas que não vão interferir na salvação, porque são hábitos que não vão ferir os ensinamentos de Cristo, a sã doutrina, o genuíno ensinamento de Deus, o verdadeiro ensinamento de Deus. Paulo então diz para quem é maduro na fé, para quem já conhece a palavra, que não deve entrar em questões, discussões, brigas, contendas, por causa de genealogias bíblicas, por causa de hábitos de nações, costumes, tradições. Paulo então fala para os crentes abrir mão, os crentes fortes, abram mão, sejam sábios, não fiquem discutindo coisas banais, coisas insignificantes. Abram mão. Agrade o seu irmão naquilo que for bom para o seu crescimento espiritual. Se na mente daquela pessoa comer carne é pecado, não entre em discussão por causa disso. Converse amigavelmente. E se for ferir a fé do irmão, você comer carne perto dele, espere ele ir embora, para você ter
a sua liberdade cristã exercida, de maneira que não venha ferir aquilo que ele considera como liberdade cristã para ele. Quantos crentes perdem a comunhão, a paz, a amizade, destroem relacionamentos por causa de questões fúteis, inúteis, insignificantes. Por isso Paulo fala aos crentes que estavam em Roma e para nós também que lemos esta carta. Nós que somos fortes, conhecemos a palavra, nos consideramos conhecedores da palavra, sabemos separar doutrina de costumes, de hábitos, de tradições. Paulo diz: faça tudo para edificar a fé de quem não tem a mesma estrutura espiritual que você possui. Não fique em discussões bobas que não edificam, que não vão trazer nenhum acréscimo para a salvação da pessoa com quem você discute. Cristo é a salvação e a santificação é a doutrina universal. A obediência aos ensinamentos que levam à salvação são esses ensinamentos que devemos valorizar e são ensinamentos universais. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação é a observância do ensinamento de Cristo para a vida eterna, o nascer de novo, o ser uma nova criatura, o fugir da aparência do mal, não viver em amizade com o mundo, não viver com o pecado na nossa vida. E o que é o pecado? O pecado é o erro do alvo. E o que é o alvo? O alvo é Cristo, e Cristo nos chama à salvação através da santificação pela obediência aos ensinamentos da sua palavra. Pai, abençoa, prospera, dê saúde aos seus filhos, ó Pai, e livramento de todo mal, Pai, no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, prospere a sua vida, lhe dê saúde, te livre de toda armadilha do mal. Te abençoe grandemente no nome de Jesus.